Salve a todos! Eu me chamo Daniel Santejani, sou maestro da banda de cultura racional na cidade de Goiânia. Hoje estou aqui para iniciar as lives de leituras racionais e emanar energia racional a toda a humanidade e também para o nosso. Hoje a minha leitura vai ser do 234 do Histórico, página 64. Com o desenvolvimento do seu raciocínio, vai encontrar o verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, o racional superior, por todos serem de raça racional, e o verdadeiro Deus desta raça é racional. Quarta mensagem. O tesouro maior do mundo é ter certeza de onde veio, para onde vai e para onde ia, se não fosse passarem a se conhecer no conhecimento da cultura natural da natureza, a cultura racional. Quem tem certeza de onde veio, para onde vai e para onde ia, com base, com lógica e com uma infinidade de comprovações, quem tem uma certeza dessas está felicíssimo e vive tranquilo, sem preocupações. Porque a base e a lógica e a infinidade de provas e comprovações desafiam, e ninguém pode provar o contrário. Onde existe base, existe lógica, uma infinidade de provas e comprovações. Ninguém pode ser contra. Todos têm que ser a favor de tudo, que tem base, tem lógica, uma infinidade de provas e comprovações. Ninguém prova ao contrário, porque tem base, tem lógica e tem infinidade de provas e comprovações. Onde tem base e lógica e tem infinidade de provas e comprovações, é o verdadeiro certo. Onde não existe base nem lógica e nem infinidade de provas e comprovações, não é o verdadeiro certo. Para ver que toda a humanidade, unanimamente, tem que acatar tudo que tem base, lógica e uma infinidade de provas e comprovações. Todos têm que admitir tudo que tem base, lógica e infinidade de provas e comprovações. Ninguém pode dizer ao contrário. As bocas, todas fechadas e tapadas, porque é um conhecimento que tem base, lógica, provas e comprovações. Todos têm que engolir, queira ou não queira, porque é um conhecimento natural para todo o universo. Não pode dizer, eu não quero. Não pode dizer isso. Não pode dizer, eu não aceito. Não pode dizer isso porque não é seita, não é doutrina, nem religião. Não pode dizer, eu não admito. Todos têm que admitir, porque é um conhecimento natural da natureza para a verdadeira salvação de todos. A natureza impõe e ela é que é a dona de tudo, ela é quem manda. E contra a força maior, que é a natureza, cessa a menor, que são seus feitos. Para ver que, queiram ou não queiram, universalmente todos têm que acatar, porque é um conhecimento da mãe natural de todos, a natureza. E por isso é um conhecimento que esclarece todos quem são, de onde vieram e para onde vão, e o porquê que essa galáxia térrea assim é. E para onde iam se não fosse a cultura do desenvolvimento do raciocínio. Diante de todos esses testemunhos verídicos, não há quem não queira conhecer, porque a própria natureza faz com que todos queiram conhecer. Porque quem manda em todos é a natureza, e a natureza faz com que todos conheçam o que é seu. Conheça o presente maior do mundo, que ela está dando a todos os seus filhos. Ela obriga aos seus filhos conhecerem o trabalho dela e que ela está fazendo para todos. Para ver que, daqui um pouquinho, o mundo inteiro está com o livro da sua mãe natural nas mãos. Olha que é o mundo inteiro, por esse ser um conhecimento natural da natureza, da mãe natural de todos, que quer salvar todos. E daqui a um pouquinho, todos no mundo inteiro estarão com o maior presente que a mãe de criação está dando para todos.
Vamos embora dessa galáxia Terra para fora, porque vocês não são daí, vocês são do primeiro mundo e é para lá que todos têm que ir. Por estarem fora do seu verdadeiro estado natural, nessa galáxia Terra, passeando, é que aí estão nessa classe inferior de sofredor e destruídos pelo sofrimento. Está na hora de todos saírem daí para fora. E quando chega a hora, a natureza, com o maior potencial de todos os seus feitos, põe o seu conhecimento nas mãos de seus filhos, para mudar o rumo e o sentido da vida para o verdadeiro estado natural da vida, que é de racional puro, limpo e perfeito. E por isso, a natureza, quando quer, quer mesmo, porque ela faz de seus feitos o que entende de fazer, porque é ela quem comanda tudo o que fez. O comando natural da natureza, o comando mais poderoso que existe, o comando da mãe natural de todos. E por isso, daqui um pouquinho, todos vão ver toda a humanidade com os livros de sua mãe natural nas mãos, porque quem manda em seus feitos é quem fez os seus feitos. Quem governa os seus feitos é quem fez os seus feitos, para ver que o poder supremo a tudo e a todos está com a mãe natural de todos. Mãe natural de todos, porque fez todos assim. Boa noite, salve a todos. Salve, meu nome é Maria Salete, sou do Rio Grande do Sul e estamos aqui mais uma vez para as leituras racionais, para emanar a energia racional ao povo do Rio Grande do Sul, ao povo de Santa Catarina e toda a humanidade, porque todos nós estamos precisando de energia racional. E a minha leitura de hoje é do primeiro volume da obra Universo em Desencanto, da página 348. O fluido é o gerador de todos os seres. O fluido é que gera os micróbios, os vírus, enfim, toda a espécie de bichos, animais e vegetais. E por isso, o fluido é o causador de toda esta bicharada, bicheira, bicharia ou bicharada. Portanto, nos fluidos estão as forças mais poderosas da natureza. O fluido mau gera os seres maus, e o fluido bom gera os seres bons. Então, nos fluidos estão as causas e as origens deste tudo aparente que surge do nada e torna nada. Surge do bicho e acaba em bicho. Portanto, no fluido está o tudo do tudo aparente, o tudo do nada que acaba em nada. Hoje está vivo, amanhã está morto. Compõe e decompõe, constrói e destrói. Então, existe uma infinidade de fluidos, todos diferentes, de todas as cores, de vários tamanhos. Por isso, há bichos de todos os tamanhos, até o microgerme, o microvírus e os que as lentes não dão para ver, como não enxergam o fluido, e sim sentem. Assim existem vírus e microvírus que não há lentes para enxergá-los, como não há lentes para enxergar os fluidos. Tudo isto por a formação da natureza,
ser um conjunto fluídico, elétrico e magnético, que são as duas forças causadoras da vida elétrica e magnética. O fluido elétrico irmana-se com o fluido magnético. São dois em um só. Tudo isto, fluidicamente, para vos provar que toda a natureza e sua criação é fluídica, e o fluido é o causador de toda geração, de toda formação, de todos os seres e todos eles diferentes. E por isso, todos são diferentes uns dos outros, como tudo é diferente, em raças, em espécies é uma só. Mas todos são diferentes uns dos outros, devido a esta infinidade de fluidos, todos diferentes, originando todas essas diferenças. Por conseguinte, nos fluidos está a força mais poderosa de geração e criação. Então, o fluido bom faz bem e o fluido mal faz mal. E assim, todas as doenças, sejam elas de que espécie for, são fluídicas, de origem fluídica. A pessoa imunizada pelo fluido bom está livre de ser vítima do fluido mal, por estar imunizada pelo fluido bom. Este tratamento fluídico é que é o verdadeiro tratamento do corpo em matéria fluídica, e todas as curas são de origem fluídica. Este é que é o verdadeiro remédio para a conservação da saúde. Com o corpo imunizado pelo fluido bom, e para se adquirir o fluido bom, somente na imunização racional. Trate de conhecer o que é a imunização racional, para ficar imunizado racionalmente. E uma vez imunizado racionalmente, entra em contato com os habitantes da planície racional, entra em contato com o racional superior, recebendo as orientações precisas para a boa marcha e o equilíbrio da vida. Imunizar quer dizer unir-se aos puros da planície racional. Se entender com os puros, conhecer a sua origem. Estava encantado, de sua origem nada sabia, nada conhecia. Desencantou-se. No momento teve todo o conhecimento e esclarecimento de sua origem racional, que por serem de origem racional, se deformaram e viraram animais racionais. E agora, voltando ao seu lugar de origem, por meio da imunização racional, que esclarece o porquê assim ficaram e o que eram antes de assim serem, de onde vieram, como vieram e por que vieram, para onde vão, como vão, para o seu lugar de origem, por meio da imunização racional. Uma vez imunizado, a imunização apanha o fluido que deu origem a este corpo e leva para o lugar de origem, que é a planície racional.
Tratem de se imunizar para ficarem imunizados pelo fluido bom e não serem vítimas do fluido mau, transmissor das doenças, como o câncer e outras mais. E assim, tudo é fluido. Fluidos transformados em ferro, fluidos transformados em pedra, fluidos transformados em goma, que o começo foi da goma da planície e tudo gera da goma. A goma é que gera o ser humano, a goma é que gera todos os seres. Então, os ossos provêm de uma goma, os dentes de origem da goma, o cabelo de origem da goma, as unhas de origem da goma, goma dura como ferro, goma dura como pedra, goma dura como osso, a goma se transformando em seres que se derretem, se acabam, porque surgiram da goma, goma dura, goma meio mole, goma mole, originária da água da planície, que foi amolecendo com o calor. Cada vez mais mole, virou uma goma, e cada vez mais derretida pelo calor, virou água. Então tudo é de origem da água e de origem da goma, que deu origem a todos os seres que estão aí. E por serem feitos de fluidos, é que tudo se derrete e se acaba. O começo foi de água, tudo começou em água, e tudo se derrete e se acaba em água. O espermatozoide não é uma goma? Daí surge o ser humano. E assim todos os seres. Tudo é goma dura transformada. E por ser fluido, acaba em nada. Então todos os corpos são fluidos elétricos e magnéticos. Por isso, não existindo sol, não há calor. Não existindo calor, não há fluido. Não havendo fluido, não existem seres. E assim, o fluido tudo é, e os seres nada são, por se acabarem-se. Transformam naquilo que eram, porque nada se acaba, e sim tudo se transforma, devido serem deformados. Hoje é novo, amanhã é velho. Está aí a ação dos feitos dos fluidos. Salve e uma boa noite a todos. Salve. Sou Neuzeli, moro em Goiânia, estou aqui no Retiro Racional e vou fazer a leitura do 179 volume do Histórico para emanar energia racional para o mundo, o Brasil e principalmente os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. E muitos já estão com o raciocínio bem desenvolvido, se sentindo equilibrados racionalmente, porque não perde tempo com coisas inúteis do pensamento e da imaginação. O tempo é pouco para permanecer ligado à energia racional, estudando ou divulgando ou falando em raciocínio. Se está divulgando a cultura do desenvolvimento do raciocínio,
o seu raciocínio está sendo desenvolvido. Se está conversando sobre a cultura do desenvolvimento do raciocínio, o seu raciocínio está sendo desenvolvido. Se está colaborando com o mundo racional, o seu raciocínio está sendo desenvolvido. Se está falando no mundo racional, o seu raciocínio está sendo desenvolvido. Se está viajando para a cultura racional, seu raciocínio está sendo desenvolvido. Se está palestrando sobre cultura racional, o seu raciocínio está sendo desenvolvido. Só se pensar e imaginar é que o seu raciocínio não está sendo desenvolvido. Porque se está pensando, está desenvolvendo a máquina do pensamento. Se está imaginando, está desenvolvendo a máquina da imaginação e ligado ao magnético. Se está fazendo a propaganda da cultura racional, seu raciocínio está sendo desenvolvido. Se está numa conferência racional, seu raciocínio está sendo desenvolvido. Quem está assistindo a conferência, também o raciocínio está sendo desenvolvido, porque estão todos sob a orientação do mundo racional. E estando sob a orientação do mundo racional, o raciocínio está sendo desenvolvido. Se vai para uma propaganda racional, o raciocínio está sendo desenvolvido, porque está colaborando com o mundo racional. O desenvolvimento é tão natural que a pessoa não sente. É a mesma coisa de quem cresce, não sente que está crescendo, porque é o movimento natural da natureza. Assim é o raciocínio. Por ser um movimento natural da natureza, a pessoa não sente o seu desenvolvimento, por ser uma coisa natural. Tudo que é natural, a pessoa não sente, porque é natural. Hoje, todos que passaram a se conhecer e que estão colaborando para o engrandecimento de todos e de si mesmo, estão ligados à energia racional. E por estarem ligados à energia racional, o raciocínio está sendo desenvolvido. E com o tempo, a pessoa sentirá os efeitos do desenvolvimento do raciocínio. Porque tudo na natureza, tudo da natureza, tem seu tempo de nascer, crescer, florir e dar o seu fruto. Não é de repente. O desenvolvimento do raciocínio é preciso o seu tempo suficiente para que ele chegue à época de realçar o seu fulgor com o seu funcionamento brilhante. E que a pessoa vai sentindo as suas melhoras com o desenvolvimento do raciocínio. Hoje é uma coisa, amanhã é outra, depois outra e depois outra. E com a persistência na leitura, em pouco tempo estarão com o raciocínio desenvolvido e colhendo os frutos do mundo racional, que são orientações precisas e necessárias para o brilhante andamento racional. Com o raciocínio desenvolvido, estarão completamente diferentes do que são hoje. Salve! Salve! Eu me chamo Deuselina da Silva Miranda, moro em Goiânia. Estou aqui hoje mais uma vez para participar dessa live, fazendo a leitura do livro 234 do Histórico, para emanar energia racional para o nosso universo, para o mundo, principalmente para os nossos irmãos do Sul, tá? E daqui a um pouquinho, todos no mundo inteiro
estarão com o maior presente que a mãe de criação está dando para todos. Vamos embora dessa galáxia Terra para fora, porque vocês não são daqui. Vocês são do primeiro mundo e para lá todos têm que ir. Por estarem fora do seu verdadeiro estado natural, nessa galáxia Terra, passeando, é que aí estão nessa classe inferior de sofredor imortal, de sofredor e destruído pelo sofrimento. Está na hora de todos saírem daí para fora. E quando chega a hora, a natureza, como o maior potencial de todos os feitos, põe o seu conhecimento nas mãos de seus filhos para mudar o rumo e o sentido da vida para o verdadeiro estado natural da vida, que é de racional puro, limpo e perfeito. E por isso a natureza, quando quer mesmo, porque ela faz de seus feitos o que entende de fazer, porque ela é quem comanda tudo o que fez, tá? O comando natural da natureza, o comando mais poderoso que existe, o comando da mãe natural de todos. E por isso, daqui a um pouquinho, todos vão ver toda a humanidade com os livros de sua mãe natural nas mãos. Porque quem manda em seus feitos é quem fez os seus feitos. Quem governa os seus feitos é quem fez os seus feitos. Para ver que o poder supremo a tudo e a todos está com a mãe natural de todos. Mãe natural de todos porque fez todos assim. Mãe natural porque são legítimos habitantes do primeiro mundo, legítimos filhos do primeiro mundo e não desse mundo, desse segundo mundo. Esse segundo mundo entraram pela planície passeando e até hoje estão passeando na planície. E por isso aqui estão de passagem. Por não serem dessa galáxia Terra, é que aí estão de passagem, por serem seres legítimos do primeiro mundo. Esse conhecimento é o encontro com a verdadeira mãe, que é o primeiro mundo. E por isso hoje, todos que passaram a se conhecer dizem, é verdade. Até que chegou o dia da verdadeira solução de toda a humanidade. Até que chegou o dia. E por evolução natural da natureza, esse dia tinha que chegar. E chegou, de todos passarem a se conhecer, que é a coisa mais importante da vida, é o se conhecer. Porque o viver sem se conhecer, como estavam vivendo na fase do pensamento, é a coisa mais terrível e horrível que existe, o viver sem se conhecer. E hoje todos de passagem, hoje todos que passaram a se conhecer dizem, é verdade. Até que chegou o dia do maior acontecimento da história universal, porque histórias não têm base, não têm lógica, nem infinidade de provas e comprovações. Todas as histórias são encerradas em mistérios, em enigmas, em fenômenos finitos e transfinitos. Salve! Obrigada.
salve, sou Yulita Castro, de Fortaleza, Ceará. E hoje, mais uma vez, participando desta live de leituras racionais para emanar muita energia racional para toda a humanidade e principalmente nossos irmãos do Sul. Hoje eu vou fazer a leitura do 38º volume do Histórico, páginas 108 a 112. E de forma que o mundo é muito lindo para quem sabe e conhece o porquê deste mundo existe. É para saber, é preciso que desenvolva o raciocínio, porque é a fase natural da natureza e, como sabem, é racional. E para viver neste mundo, é preciso que desenvolva o raciocínio, para se ligar à sua verdadeira mãe, a natureza, para poder ser favorecido por ela e em tudo que necessita e precisa para viver. Então, o mundo é muito lindo porque ligou-se à natureza, está ligado a todos, a seus feitos, sabendo o porquê dela e o porquê de todos os seus feitos. E aí, a vida se torna linda e bela, por todos estarem unidos à sua verdadeira mãe. Estando unidos à sua verdadeira mãe, são bem interpretados e compreendidos por ela. Aí, havendo o diálogo dos filhos com a verdadeira mãe. Então, aí a vida se torna linda, porque só resplandece o verdadeiro bem. A mãe regulando todos bem regulados e todos bem equilibrados, e a própria natureza é equilibradíssima, por a dona de tudo ser a natureza, a sua verdadeira mãe e de todos. E por isso lhe mantém até hoje. Lhe fez, lhe gerou, lhe criou e lhe mantém de tudo até hoje, a verdadeira mãe. E a vida e o mundo se tornando um verdadeiro paraíso racional, por tudo ser racional. Apenas a persistência na leitura, para o desenvolvimento do raciocínio o mais depressa possível, para se juntar, se unir à sua verdadeira mãe, conversar com ela lhe entender e você entender ela. E todos entendidos e bem compreendidos. Então, não deve perder tempo e sim, ler e reler para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível, para se ligar à sua verdadeira mãe, por a fase natural da natureza ser racional. E racional, raciocínio, raciocínio, racional. Estando aí a ligação de filho com a mãe e mãe com o filho. Racional, raciocínio, raciocínio, racional. Está aí a verdadeira ligação da mãe, que é racional, ligada a um ser de sua origem, ao raciocínio, que é o seu filho. Então, racional, raciocínio, raciocínio, racional. A união da mãe com os filhos e os filhos com a mãe. Esse é o ponto mais elevado do mundo, do ser humano. A ligação com a sua verdadeira mãe. A ligação de todos com a sua verdadeira mãe. Então, não adianta perder mais tempo com as coisas inúteis do marca-passo da vida inútil da matéria. E sim, tratar da coisa mais importante da sua vida e de todos, que é desenvolver o seu raciocínio e se ligar à sua verdadeira mãe, para que esteja correspondido por ela e em tudo e favorecido por ela ser a dona de tudo, e tem tudo para dar a todos, porque foi ela que lhe fez, a sua verdadeira mãe, foi ela que lhe gerou, foi ela que lhe criou e ela que lhe mantém de tudo até hoje e mais ninguém. Uma vez unida à sua verdadeira mãe, está salvo para o resto da vida, por voltar ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então, em primeiro de tudo, em sua vida e de todos, é tratar de desenvolver o raciocínio, lendo e relendo com persistência para desenvolver o raciocínio o mais depressa possível. Então,
raciocínio, racional, racional, raciocínio. A união verdadeira dos filhos com a mãe e a união da mãe com seus filhos. Os dois em um só. Raciocínio, racional, racional, raciocínio. A união dos dois em um só. A união da mãe com seus filhos e os filhos com a mãe, que lhe mantém até hoje de tudo. Para ver o ponto culminante que chega o aparelho racional, aparelhado, unido, junto com sua verdadeira mãe, a natureza. Esse é o ponto mais belo, esplendor da vida de todos. O ponto final da vida, voltar ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Salve, boa noite a todos. Salve, boa noite. Meu nome é Gabriel, residente do Retiro Racional, e hoje farei a leitura do 234 do Histórico, das páginas 80 ao 82, para emanar bastante energia racional para nossos irmãos do Sul e para todo o universo. O pensamento foi feito para lapidar os pensadores. Se o pensamento fosse feito para equilibrar os pensadores, não existia desequilíbrio dos pensadores. É uma prova evidente de que o pensamento não foi feito para equilibrar ninguém. E por isso aí está, no mundo inteiro, o desequilíbrio dos pensadores. Por que isso? Porque a fase do pensamento terminou. E essa é uma das causas do desequilíbrio dos pensadores. E é por isso que, hoje, todos que passaram a se conhecer querem somente raciocinar. E por isso, muitos que têm tempo estão estudando 3, 4 livros por dia, para desenvolver seu raciocínio o mais depressa possível. E que, diante desse monstruoso desequilíbrio do pensamento, já viram que não é possível viver pensando. E por isso, todos querem raciocinar, desenvolver essas 4 partes do aparelho elétrico e magnético. Ninguém quer mais permanecer pensando, e sim o raciocínio acima de tudo. Porque todos que passaram a se conhecer sabem que o pensamento foi feito para a lapidação dos pensadores. E por todos aí estarem sendo lapidados pelo pensamento, é que aí está esse monstruoso desequilíbrio, horroroso e pavoroso dos pensadores. E por isso o mundo inteiro está passando por horas difíceis, porque a fase do pensamento terminou. E essa é a causa do mundo inteiro está passando por horas difíceis, horas tristes e muito tristes, em que o sofrimento e os tormentos da humanidade cada vez aumentam mais. Por quê? Por estarem pensando dentro da fase do desenvolvimento do raciocínio. A fase do desenvolvimento do raciocínio, a fase racional, já entrou nessa galáxia Terra desde 1935. E enquanto pensarem dentro da fase do desenvolvimento do raciocínio, o desequilíbrio cada vez é maior. E quanto mais desequilíbrio, mais sofrimento para os pensadores, como estão vendo que a humanidade está indo de mal a pior. E por isso, o pensamento que já fez o átomo para destruir os pensadores, e todos estão vendo que o mundo caminha para pior. E ninguém sabe o porquê que a natureza está revoltada contra os seus habitantes. Como aí está provado e comprovado o procedimento da natureza contra os seus habitantes. Tudo isto por quê? Porque a fase em que estão é a fase do desenvolvimento do raciocínio e não do pensamento. Enquanto pensarem, estão contra a natureza. E quem vai contra a natureza, vai contra si mesmo. E quem vai contra si mesmo, se desequilibra cada vez mais.
pois está vivendo contra si mesmo, porque a fase natural da natureza é do desenvolvimento do raciocínio e não do pensamento. Salve. Salve, boa noite. Meu nome é Valmir Xavier, atualmente residindo no Retiro Racional. Hoje eu farei a leitura do 128 do Histórico, para emanar muita energia positiva, energia racional, para nossos irmãos gaúchos e para todo o universo. E tudo veio evoluindo naturalmente. Depois entrou a função do desenvolvimento feito pela energia elétrica e começaram as duas a preparar as ferramentas, para que as ferramentas, com o tempo, com a evolução da natureza, ficassem prontas para se conhecer, depois de amadurecidas. E assim passou a fase do primeiro milênio, a energia magnética, passou a fase do segundo milênio, a energia elétrica, e agora a fase do terceiro milênio, a energia racional, desmaterializando o habitante do mundo racional, para que ele, depois de desmaterializado, volte para o mundo racional, e daí o fim desta classe, aí na Terra, do animal racional. Por o habitante do mundo racional voltar para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. E aí está a evolução dessa energia de vidas degeneradas. Dessa energia de vida degenerada, a fábrica das vidas da degeneração. Das vidas degeneradas deformadas por serem todos diferentes, poluídas, enfraquecidas. E por estarem vivendo sem se conhecer, por serem essas duas fases, magnética e elétrica, de preparação, todos sendo preparados por essas duas energias. Porque antes de serem como são, na fase de monstros, a primeira fase eram feras bravias. Na fase de selvagem eram feras indomáveis. Na fase de bicho racional continuavam a ser feras. E por isso existiu toda essa lapidação do passado e o restinho do presente. Lapidação essa para o extermínio da ferocidade, da rudez e do atraso e da brutalidade. Hoje muito diferente do que foram, civilizados, mas com resquício ainda dos males hereditários. E por isso, uns tantos ainda ferozes e outros tantos não. Uns tantos bem civilizados e outros tantos vivendo na civilização, mas fora da civilização por serem monstros e desumanos. Porque o número é bem pouco. É por isso que existem mais bons do que maus. Maus, o número é reduzido, porque a civilização foi um bálsamo de aperfeiçoamento do sentimento humano, para que as ferramentas pudessem viver melhor. Mas tudo com o tempo amadureceu e depois de maduro começa a se destruir. O que se deu com a civilização. A civilização amadureceu, e por ficarem amadurecidos, os civilizados começaram a se destruir. Por toda a fruta depois de amadurecida, é assim, começa a se destruir por si mesma. O amadurecimento é a causa de todas essas ruínas que existem, desse brigueiro infernal, de viverem uns contra os outros e destruindo uns aos outros. A causa de tudo isso, o amadurecimento da civilização, porque tudo amadureceu. Depois de amadurecida, começa a se destruir. Como uma fruta, depois de amadurecida, começa por si mesma a se destruir. Salve! Salve, me chamo Cláudio, residente do Retiro Racional. Vou fazer uma breve leitura do livro Universo em Desencanto, volume 12 do Histórico. Salve, Rio Grande do Sul. Então somente a natureza é que pode endireitar tudo o que fez, todas as vidas que fez e todos os feitos que fez, e mais ninguém. Se existem todas essas vidas, é porque existem todos esses feitos. E se existe o alimento para todas as vidas, quem fez tudo? A natureza. É a causa de tudo que existe, porque não há efeito sem causa. Então, somente a natureza é que pode endireitar tudo que fez, e tudo que é seu, e mais ninguém. E assim rege a natureza,
sempre florindo, e agora mais do que nunca, por a fase natural da natureza ser racional, a fase de ligação com o mundo racional. E assim, desta maneira, rege racionalmente. E por reger racionalmente, tudo tem que ser racional. E por tudo ser racional, o raciocínio tem que ser desenvolvido e pronto para se ligar à natureza que é racional. Por a evolução natural da natureza ser racional, o raciocínio vai evoluindo naturalmente, por a natureza ser ligada ao mundo racional. Então, se positivando para todos, tudo de bom, de belo, de lindo e de sublime, por a evolução natural da natureza, e toda sua áurea ser racional, e assim regendo da forma mais natural. E por ser natural, pouco percebe o desenvolvimento do raciocínio. Mas a pessoa sente que está mudando naturalmente, sem sentir, cada vez mais. E a causa de toda essa mudança da pessoa é o desenvolvimento do raciocínio, que por ser natural o seu desenvolvimento, a pessoa não sente, só vê que está mudando naturalmente, e cada vez mais mudado, e cada vez mais diferente do que era, e mudando de uma forma tal que a pessoa se sente tão bem e tão maravilhada e dizendo: como é que eu mudei tanto? Como eu era e como eu sou? Estou completamente mudado e modificado do que era, mas para melhor sempre, me sentindo cada vez melhor do que nunca na vida, mudando naturalmente para a minha tranquilidade íntima e pessoal, uma paz interior como nunca tive, e meu procedimento completamente mudado. Tudo isto sem sentir. A causa de toda essa mudança é o desenvolvimento do raciocínio, que começa a se desenvolver sem a pessoa sentir, por serem movimentos naturais da natureza. E assim, cada vez todos mais mudados, até chegar no perfeito equilíbrio racional. E depois que o raciocínio ligar ao mundo racional e à natureza, então aí a pessoa está equilibrada racionalmente e mudada totalmente. E com o progresso do desenvolvimento do raciocínio, chega ao ponto da pessoa dominar a matéria e não ser dominado mais pela matéria. A pessoa não é mais atraída pelo mal, porque a pessoa está sob o equilíbrio da energia racional, pura, limpa e perfeita. Então a pessoa sob o domínio de uma energia pura, limpa e perfeita, o mal não tem mais sentido de espécie alguma. O mal perde todo sentido. Então aí a pessoa passa a dominar a matéria e não ser dominada por ela. Porque a pessoa não sente mais a atração do magnetismo. O magnetismo não atrai mais a pessoa, por a pessoa estar ligada a uma energia pura, limpa e perfeita, a energia racional. E dessa forma, cessa por completo o desequilíbrio da pessoa, por a pessoa estar ligada numa energia pura, limpa e perfeita, a energia racional. E dessa forma, a pessoa terá o equilíbrio permanente, não desequilibrando nunca mais, porque está ligado ao mundo racional, está ligado ao mundo dos puros, limpos e perfeitos, desligados por completo do magnetismo. O magnetismo não tem mais acesso à pessoa. O magnetismo fica completamente morto para a pessoa. E dessa forma, está equilibrado racionalmente. Salve. Salve. Meu nome é Ronaldo Carlos Moschini, atualmente sou residente do Retiro Racional e sou natural do Paraná. Farei a leitura do primeiro volume da obra, página 53. O que é o habitante do mundo invisível? É um corpo fluidicamente elétrico e magnético. Não é visível para vocês, mas o é para nós. É como o vento. Sentem, mas não o veem. Como a eletricidade. Sentem, mas não a veem. Assim é o corpo dos habitantes do mundo invisível que veem vocês e vocês não os veem.
Porque vocês são micróbios, feitos pelo fluido. Micróbios se tornam bichos, e daí o corpo humano, que é uma bicheira material, por ser dessa matéria orgânica, é que não tem força necessária para poder enxergar os corpos superiores aos de vocês. É uma composição completamente diferente. É a mesma coisa que a eletricidade e o vento. Sentem os fluidos deles, mas não os veem. O carbonário, que é a origem de vocês, é uma vida diferente, inferior ao fluido, que é superior a vocês, que são as consequências dos fluidos. A sombra é o efeito do corpo visível. O corpo é a sombra do fluido. O fluido é a sombra e o efeito dos seres orgânicos. Os seres orgânicos são a sombra do antes do ser. O antes do ser é a sombra daquilo que eram. A sombra daquilo que eram é a sombra daquilo que foram. A sombra daquilo que foram é a sombra de onde saíram. E a sombra de onde saíram é dos corpos puros, limpos e sem defeitos. E por que saíram para essa derrota? Saíram por vontade própria. E as consequências são essas que aí estão. Todos sofrendo sem saber como e por que tiveram essa derrota. Então, não sabiam que iam se dar mal? Sabiam. Mas quiseram por vontade própria progredir. Na outra parte da planície, que aqui existe outros habitantes que não quiseram tomar esse rumo, e aqui estão com o seu progresso de pureza. E por que tomar esse rumo? Pela simples vontade de apurar a parte que não estava pronta para entrar em progresso. Foram progredindo e até hoje conservam esse progresso de destruição. E a regresso todos vão a passos largos, não chegando à extinção. Por vir, mais daqui um pouco, a salvação eterna por meio da imunização racional. Salve. Salve, sou José Alberto, natural de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, dando continuidade à live de leituras racionais para emanar energia racional para todo o universo, especialmente nossos irmãos do sul do país. Hoje lerei o 295 do Histórico do Racional Superior, páginas 10 a 13. Hoje, a humanidade sabe que tem a sua felicidade completa. Felicidade completa por quê? Porque passou a se conhecer. Então, a própria humanidade diz: a felicidade completa está na humanidade passar a se conhecer. Por isso, não mede esforços, nem tempo, nem horas, nem chuva, nem sol, nem distância. Seja lá onde for, lá estão os missionários levando o conhecimento de cultura racional aos pensadores que estão vivendo na categoria de bicho racional. E por viver na categoria de bicho racional, o bicho não sabe dizer o porquê pensa. O bicho não sabe quem são essas duas máquinas de lapidação. O bicho só vê que é sofredor e mortal, mas por estar na categoria de bicho racional, não sabe o porquê que assim é, e vivendo horrivelmente dessa maneira, por não passarem a se conhecer. Agora, os que já passaram a se conhecer vivem completamente diferente dos que vivem sem se conhecer, porque teve com quem contar e onde se agarrar, e quem vive sem se conhecer não tem com quem contar e nem onde se agarrar, porque a fase da era do Império do Fogo. Todos sendo destruídos pelo fogo, todos armados de unhas e dentes para destruir os seus próprios irmãos. E é isto que está se passando no mundo inteiro, a subversão social. Por que subversão social? Por viverem uns contra os outros e, não satisfeito, destruindo uns aos outros. Uma subversão dentro da sociedade criada pelo pensamento e a imaginação. Enquanto pensar e imaginar, tem que viver assim, discordando uns dos outros e destruindo uns aos outros, porque os pensamentos causam os atritos e os atritos causam os conflitos. E o pensamento, por ser conflitante, os conflitos entre os pensadores não cessam.
que são as guerras, e vivem em conflito uns com os outros, e não satisfeitos, destruindo uns aos outros, porque o pensamento é conflitante. Pensar e imaginar é ser destruído por essas duas máquinas de lapidação, o pensamento e a imaginação. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: essa é a sabedoria máxima do mundo, porque prova e comprova o porquê dessa sociedade subversiva. Enquanto pensar e imaginar, essa subversão não cessa, de uns contra os outros e não satisfeitos, destruindo uns aos outros. Porque o pensamento é conflitante. E por o pensamento ser conflitante, os conflitos não cessam. Os conflitos dentro dessa sociedade não cessam dessa forma. Porque no pensamento está a discórdia, discordando uns dos outros. Tem que desenvolver o raciocínio, queira ou não queira, porque a fase natural da natureza é racional. E somente o raciocínio, no raciocínio é que vão encontrar a paz verdadeira, o amor verdadeiro, a fraternidade verdadeira e a concórdia entre todos, pelo desenvolvimento do raciocínio. A humanidade, por passar despercebida, está acostumada com o pensamento e a imaginação. Nunca puderam pensar que o pensamento e a imaginação são duas máquinas de lapidação. Por isso, há milhões de milênios todos vêm pensando e nunca conseguiram acertar, porque o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, todos viveriam certos e não haviam desacertos na vida dos pensadores. E assim, chegamos ao final de mais uma live de leituras racionais, live de paz, amor, fraternidade, concórdia e solidariedade aos nossos irmãos do Sul. Tenham todos uma boa noite, até a próxima. Salve!